boa tarde a todos que acompanham o programa Redação Acústica. Eu sou Valesca Luz e mais um remix está entrando no ar nesta quinta-feira. Hoje eu converso com a Simone Cortez, é uma de nossas colunistas aqui da Acústica FM. Toda sexta-feira um novo artigo, um novo texto dela é publicado nas nossas redes sociais. Ela é autora do blog Dilemas do Mundo Moderno. E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que são os dilemas do mundo moderno e quais as dificuldades que as pessoas encontram na atualidade. Qual a diferença do passado para o presente na nossa sociedade? Boa tarde. Boa tarde, Valesca. É um prazer estar aqui contigo no dia de hoje. E os dilemas, cada um tem os seus, né? Então, a gente procura desvendar dentro daquilo que a gente aprende, a gente convive com a sociedade, o que vem a ser a maioria dos dilemas. Cada um tem o seu específico, né? Eu conto um pouco dos meus, do que eu presencio, assim, com os amigos, enfim, no meu meio social. Eu já ia perguntar quais são os dilemas. Se você acessar acusticfm.com.br/blogs, tem vários blogs aqui da emissora. Um desses blogs é o Dilemas do Mundo Moderno e você vai encontrar as pautas ali. A gente vai falar sobre alguns hoje, que eu separei aqui, a gente bateu um papo antes dos bastidores. E a gente vai começar pelo tempero do amor, que recentemente foi Dia das Mães, comemorado um tempo aí com as mamães e as famílias. E no texto fala um pouquinho sobre o tempero, aquele sabor de mãe, que antigamente a gente acostumava comer só o mesmo prato, a mesma refeição diariamente. E hoje a gente se enjoa muito rápido com as comidas modernas e os restaurantes. Por favor, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, Valesca. Hoje em dia a gente procura, tá sempre trocando de restaurante, a gente busca essa referência né? E engraçado que quando a gente era criança não tínhamos isso. A gente comia todos os dias a mesma comida. E não reclamava, né? E não enjoava, e era aquele arroz, feijão, bife, batata, e era aquilo ali. Quer dizer, eu acho que isso vem muito do registro que a gente traz de infância. Eu acho que aquilo que a gente traz na infância, aquilo que fica registrado, a gente acaba procurando outros sabores, outros temperos, mas a gente sempre cai no almoço de domingo, né, que ainda tem as suas mãezinhas, né, e as avós também, e tia, aquele que te educa, que te cria, não é só a mãe, e né? Pode ser o pai também. Pode ser um pai, né, mas eu acho que é o registro da infância, que faz com que a gente se retrate depois e venha buscar isso mais tarde no alimento, né? Eu acho que eu acabei buscando um pouco da mãe ali, eu ia falar sobre comida, não ia falar sobre as mães, mas aquilo veio assim... Uma lembrança. É aquilo mesmo, e tem tudo a ver, né? Então, os restaurantes que me desculpem, mas a receita mágica é de cada um de nós, é da nossa família, né? Em relação às crianças, por exemplo, no século XXI, que elas não vão ter a oportunidade, né, de ter essa recordação que a gente tem, né? Que eu ainda tenho. E como que faz, assim, pra gente poder oferecer isso, para as crianças aprenderem a dar um valor, né, à nossa refeição diária? É que na realidade nós trazemos isso na infância porque nós tivemos uma situação diferente em que as mães ficavam mais em casa. Hoje em dia, né, o que vai se buscar? Não sei. Daqui a 15 anos nós vamos saber o que as crianças vão buscar de referência. A referência talvez não vai mais ser a comida, vai ser uma outra referência, né? Uma referência no cuidado, no boa noite, no horário que o pai moderno, que a mãe moderna está em casa, vai ser a história que ela vai contar, vai ser quando vai buscar na escola. A lembrança vai ser outra, que tinha sempre alguém para buscar quando saía da escola. Quer dizer, passava o dia inteiro na escola, como as crianças hoje em dia passam, e vai ser outro registro, né? Entendi. Então, tu fez uma recordação. Uma recordação do meu tempo, do nosso tempo, de 1980, mas agora vão ser outro, as coisas evoluem, vai ser outro registro, né? Certo. Vamos falar também sobre outro texto dela, que diz assim: dizemos o que importa é possibilidade de novos começos. A famosa chance de recomeçar as esperanças na vida. Se sofremos, aprendemos. Se choramos, é para nos limparmos. Esse texto fala sobre começo não é recomeço. E eu fiquei um pouquinho intrigada, porque a gente tem essa necessidade de recomeçar e desiste com frequência das coisas e se frustra muito rápido, né, com as atividades diárias, às vezes no emprego, às vezes no próprio relacionamento, que tem umas pautas amorosas interessantes também no blog, que eu achei super legal. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ideia de começo, recomeço não é começo. Exatamente, porque o começo, a gente tem a oportunidade sempre de começar, mas a gente tem que ter a certeza de que a gente tentou tudo. E isso é no setor do amor, é na profissão, é em tudo. Hoje em dia, a ansiedade de estar sempre recomeçando alguma coisa e nunca concluir aquilo. Eu passo por isso, eu já passei por isso, de querer começar e às vezes até mudar de profissão. Não.
calma, tem que trabalhar aquilo ali, porque senão nós vamos ser eternos frustrados, sempre no começo de alguma coisa, e é por isso que hoje as coisas não duram como antigamente, relacionamentos, amizades, né? E nós buscamos muito novos amigos, e aqueles velhos amigos, né? Às vezes é só uma palavra, um oi, algum abraço, estava faltando. Rede social. Para voltar a se falar, acho que a gente tem que trabalhar mais as coisas na vida e não estar sempre em busca. Ter mais paciência. Exatamente, paciência. Ontem eu ouvi uma palestra sobre paciência. É a ciência da paz, né? Te colocar tranquilo te posicionar tranquilo naquilo, né? Ser resiliente um pouco para poder que as coisas também sejam trabalhadas e sejam vencidas dentro daquilo ali, sem toda hora uma coisa nova, né? E vaga. Acaba ficando. Tu acha que metas na vida das pessoas iriam auxiliar elas concluírem suas atividades e se frustrarem menos? Metas, sim. Não precisa ser milhares de metas, né? Uma meta, a gente tem que vencer a nós mesmos, né? A cada dia. Então, metas, sim, é uma forma da gente conseguir trabalhar isso, né? Claro que a gente pode mudar e começar, óbvio, mas a gente tem que trabalhar primeiro antes de mudar, né? Tá certo, muito bom. Falando também sobre ponto de equilíbrio. Tem uns textos aqui super legais que em um desses ela viajou com as amigas, foi no verão. Eu achei interessantíssimo que ela disse que encontrou o sol, tá, nessa viagem. E só que a gente tem o sol todos os dias e a gente não dá a mínima nenhum valor pro sol. E lá nessa viagem, nesse lugar, que ela vai contar agora como foi, ela observou de uma maneira diferente a parte da natureza, a parte do seu ponto de equilíbrio, onde ela relaxou. Por quê? A gente consegue encontrar isso diariamente, a gente consegue ter essa mesma percepção de estar no momento relax também no nosso dia a dia, na nossa correria? É o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que trabalhar essa questão no momento, né? Porque imagina se a gente deixar só para as férias, né? A paz de espírito, ouvir o canto dos pássaros, como eu estou ouvindo aqui agora. Quer dizer, a gente tem que dar esse valor, a gente está inserido nesse contexto, temos que dar o valor exato. Né? O que acontece é que lá, nessa viagem, eu tava parada. Então, quer dizer, eu tava sem internet, sem nada. Quer dizer, sem internet, gente. Daí tu fica, né? Bom, a gente que eu vou fazer agora, né? Nós desaprendemos, né? Aí nós deitamos numa rede ali e tal, e aquele sol, aquela natureza, e eu comecei a observar até as abelhas ali, comecei a observar certas coisas, e meu Deus, tu começa a ver, tu começa a ouvir o barulho do mar, eu tava numa praia ali naquele momento, então na realidade e não é só a questão da natureza, a gente viaja um pouquinho, a gente já conhece um sotaque diferente, uma coisa diferente, é um jeito legal de ser. Nós aqui no sul, que nem eu falei no texto, nós somos muito enraizados, assim, e muito desconfiados também. Que a gente se abre um pouquinho numa viagem, conhece alguém na pousada tal, no hotel tal. É tão bom aquilo ali que pode ser 5 dias só. Não precisa passar um mês na praia. 5 dias é suficiente para tu recarregar as baterias, voltar e tocar a vida. E eu acho que a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia. 15 minutos, e lá nos fundos, no pátio de casa, quem mora em casa, dá uma caminhada, né? Às vezes a gente tem a praça aqui na nossa cidade, quantas praças várias. Verdade, dá uma olhada assim, só respira fundo. A gente só tá atucanado com que... Né? Tarefas do dia a dia, correria, filhos, nada. Família, e não aproveita. Não vê nada, e acaba se estressando também, né? Não respira, né? Quando eu morava em Porto Alegre, tinha muito yoga no parque, assim, que aqui não tem muito essa função de parque. Na Redenção, no Parcão, na Incol, em Porto Alegre, quando eu morava, tinha. E aí eu vi o pessoal ali, como a vida era tão agitada, eles buscam o parque. Aqui a gente é vida interiorana, lá eles buscam, quer dizer, é a busca, né, por uma paz, né? Então, na realidade, eu encontrei ela, eu não fui buscar, eu acabei encontrando ela e me assustei. Porque aqui eu não tenho esse aproveitamento. Com essa diferença de realidades, né? Com essa diferença. Que legal, muito interessante. E já finalizando, se você quiser saber mais sobre os textos dela, acesse acusticafm.com.br/blogs, Dilemas do Mundo Moderno, autorizado e escrito por Simone Cortez, que está conosco hoje no programa. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é vencer. Vivemos numa contemporaneidade, século XXI, correria, eu preciso de faculdade, eu preciso de um emprego melhor, de um namorado melhor, de uma namorada melhor. E aí, o que é vencer exatamente? É ter o corpo da Gisele Bündchen, igual diz no texto? Será? Ter um emprego perfeito? Onde estão as nossas realizações? Atualmente nossas realizações, nossas vitórias, elas têm um ponto, e muitas vezes elas têm um ponto de chegada, e muitas vezes elas estão baseadas no outro.
o que está totalmente errado. Na realidade, não existe ponto de chegada. A gente tem que estar sempre superando nós mesmos, porque se a gente começar a superar o outro, as dificuldades, as experiências, nós não fomos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, então cada um tem a sua história de vida e tem as suas limitações. Tu pode ser mais evoluída num setor da tua vida e eu posso ser mais no outro do que tu. E assim é. E tudo bem, sem julgar. Sem julgar. E aprendem umas com as outras. É essa a parada. Só que o que acontece é que no decorrer do período, a gente põe metas. Por exemplo, que foi que nem eu citei. O cara que corre é o primeiro lugar. Ele vai desistir de correr? Não, ele vai continuar sendo um maratonista. E ele vai superar quem seria o primeiro lugar? Ele vai começar a superar ele mesmo. E é assim que funciona. Concursos públicos, juízes. Os primeiros lugares são eles mesmos. Quer dizer, eles estão superando a eles mesmos. Se eles rodam na 4ª fase, que é a prova oral, eles com a banca. Então, não tem ninguém. Então, essa questão de vencer, a gente tem que trabalhar assim, ó. Vencer os nossos desafios. Os nossos porquês, os nossos questionamentos, os nossos problemas. É vencer para nós mesmos, né? Assim a gente não se frustra olhando a vida do outro e a gente, quando vê, tá lá na frente já e consegue escrever a nossa história. Poxa, sabe? Eu cresci assim, eu não fiquei olhando pro lado. No momento que a gente olha muito pro lado, a rede social faz a gente olhar muito pro lado, tu perde o teu foco, aí tu quer ser mais do que alguém, ou não é assim que a gente tem que trabalhar, né? E a gente consegue vencer diariamente? Tu acha que isso é possível? Isso é possível para tu pensar assim, ó, pensar sempre positivo, porque tu pensar positivo quando a coisa tá boa é fácil. Agora, tu ir com um copo meio cheio, ao invés de enxergar ele meio vazio, que nem eu aprendo muito com meu irmão isso, é diferente. Tu consegue, não, mas para aí, eu tô passando por isso, eu tenho que agradecer, porque eu tô passando por essa situação, e tem que me mostrar para mim mesmo que eu vou tirar de letra aquilo ali. E aí, quando tu supera, consegui. É uma coisa tua, é de ti isso aí. E tu vai conseguindo, ao longo da tua caminhada, superar esses desafios, né? Tá certo, maravilhosa, muito obrigada. Quero muito te receber outras oportunidades pra gente falar mais um pouquinho sobre os dilemas do mundo moderno. Posso indicar, se a galera quiser trazer pautas? Pode sim, claro. Então, por favor, se você quiser ouvir de algum tema específico ou debater, conversar, envia pra gente em acusticfm.com.br, pelas nossas redes sociais. A gente pode trazer mais uma pauta aqui no programa e trocar mais uma ideia. Quando vem mais um assunto contemporâneo, alguma coisa específica, né? Meditação, positividade, a gente traz aqui. Muito obrigada, Simone. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Lembrando que o programa fica salvo também em blogs, mas é o blog Remix de toda quinta-feira, lá em acusticfm.com.br. Muito obrigada e até mais.